pessoal, estamos aqui hoje com o Daniel da Dantec para começar mais um Entre Águas e Memórias. Daniel, como você está? Tudo bem? Graças a Deus, estou melhor do que eu esperado, né? Ainda mais com a presença de vocês aqui, do pessoal aí. Quero te agradecer por receber a gente aqui na sua casa, que é sua casa e também é o seu comércio, né? Como que é isso? Morar no lugar que você trabalha? Dá vontade de sair? É gostoso? Como é que é? Então, esse é um ponto assim que a vida inteira eu quis isso, né? Na verdade, porque eu acho que a gente, na vida, a gente tem o nosso profissional e o nosso pessoal. E quando eu trabalhava no meu sogro ali, trabalhava debaixo de uma árvore, já trabalhei muito em fundo de quintal, quando a gente começa, né? Então, assim, eu tenho 16 anos de história, sabe? De empresa. E comecei em 2010, né? Trabalhando com meu sogro. Antes disso, eu dirigia ambulância, né? Gente! Trabalhei no SAMU, 2 anos no SAMU. Então, assim, tive uma trajetória bem diferente de tudo, até chegar nesse ponto. Eu um dia, até falei pra Ana, né? Mas a Ana já tem 21 anos que a gente tá junto, né? Que 21 legal! anos. A gente começou em 2005, inclusive foi aniversário dela esses dias, eu fiz uma homenagem para ela no Instagram, e tinha uma foto, né, que eu coloquei, que eu falei para ela assim, no ouvido dela, nessa foto, que tipo assim, eu sempre ia estar para ela, e sempre ia proteger ela, sempre cuidar dela. E tem 21 anos que eu tô aqui, né? Olha que romântico, gente. É, A tá Anne tá vendo? aqui atrás da câmera, a Anne e o Pedro vendo nós dois. Então assim, eu sempre tive isso na cabeça. Eu falei assim, gente, eu queria trabalhar, só que eu queria trabalhar em casa, né? E como era difícil, né? Meu começo foi difícil. Meu sonho sempre foi esse: conseguir um ponto de comércio. Meu pai, eu lembro até hoje, meu pai, desde jovem, quando eu comecei na Maracanã, eu já tive um quê de empreendedorismo, né? Porque eu trabalhei de corta-cana. Quando eu conheci a Anne, eu fui trabalhar de corta-cana. Meu pai chegou e me falou assim: você quer namorar? Eu falei assim: ai, pai, quero, né? Menina novinha. E na época, assim, tipo assim, o cara andava de chinelo, short de futebol. Era todo largadão, dançarino. Eu só mexia com dança, eu era dançarino. Meu Deus do céu. Você sabe como é que ela me conquistou? Ah, Eu dava aula na academia de axé na época. Hoje eles falam zumba, né? Hoje eles falam zumba, né? Na época era axé. Então, eu dava aula na academia, ela chegou. Um dia eu tava ali com uns amigos meus lá no centro, ela chegou e falou assim: ô, você dá aula particular? Olhei pra aquela menina magrinha, parecendo um graveto. Falei assim: não dou aula particular, não, só na academia. Aí ela pegou e falou assim: não, mas é porque eu tenho vergonha. E aí, na época, né? Quanto que eu tinha? 21 anos, né? Eu tinha 21 anos, né? Tava no auge. Peguei e falei assim: uai, olhei pra ela assim, de cima e embaixo. Uai, eu não costumo dar aula particular, não, mas pra você é uma boa exceção, né? vai investir. É, vai investir. Aí, ó, o que ela queria, não era aula particular, não. Mas, enfim, depois disso ela entrou num grupo de dança chamava Troop Dance Evolution. Que A gente tinha um grupo, chique. depois eu vou colocar a foto pra você colocar nesse Arrasou, ponto. pode mandar. Tem as fotos de eu e ela. Você vai ver, assim, tipo assim, mais 4 meninas. Era o dono do grupo e mais 4 meninas. Tinha um... Nossa, é tipo aquele Daniel Saboia, né? Só Na faltava época, isso. gravar, que legal. Rapaz, eu costumo falar que eu fui o precursor de tudo aí, de dança. Esses caras tirou tudo de mim aí. Eu tô chocada. E na época, cara, eu dançava e, tipo assim, como eu sempre fui um cara tímido, né? Às vezes não parece, mas eu fui muito tímido. Eu não tinha coragem de chegar em mulher. De jeito nenhum. As meninas que eu beijei sempre foi as que chegaram. Juro por Deus. Gente! E, tipo assim, eu jogava handball masculino na época, por quê? Porque eu queria ficar perto das meninas pra poder ver se eu conseguia pegar alguma coisa, né? E aí a dança foi um caso assim, nesse sentido. De eu estar sempre perto de meninas, sabe? Uhum. Então, assim, apesar de da época a gente dançar, e como diz outras, as meninas gostavam de. Até hoje, né? Os meninos que O dançam público axé, feminino é bem maior. eles gostam mesmo de dança. E foi aí que eu mais ou menos conheceu. Aí começou a namorar, ela participou desse grupo, e a gente ficou. E aí depois disso aí voltando à história do meu pai, eu fui cortar a cana, porque ele falou assim: ó, você quer namorar, então você tem que trabalhar. Se vira, vai trabalhar. Falei, pai, mas e aí, como é que faz, né? Ele tinha um mercadinho lá na 56 e eu sempre ajudava ele às vezes, sabe? Mas assim, eu não queria mexer com aquilo. Tocar comércio, né? Meu pai, como os outros, nunca... Meu pai foi daquele antigo que nunca conseguiu ter um carro, né? 4 filhos homem, minha mãe sempre do lar. Na época, o mercadinho, assim, não dava muito dinheiro. Ele sempre falava assim que ele trabalhava com o dinheiro dos outros, né? E eu brincava, quando eu era moleque, papai,
eu quero uma bicicleta. Ele fala, meu filho, não tem jeito, não tem como comprar. Aí eu falava assim, não, pai, é só você dar o cheque. Eu, quando criança, eu achava que o cheque pagava, entendeu? Ele falava, não, mas tem que trabalhar para pagar. E eu fui crescendo e fui entendendo isso, né? Essas questões, assim, de trabalho. Tanto é que eu peguei, fui cortar cana, trabalhei, acho que... Pra você ter uma ideia, eu cortei cana 3 meses. Na época tinha um coletorzinho, que o pessoal tava lá, eu lembro até hoje, os líderes tava com esse coletor, e eu com as camisas azul, né, de cortador de cana mesmo, no podão mesmo. E aí o rapaz mexendo lá e não sabia editar a hora do coletor, que o coletor que media a porcentagem, a metragem de cana que o pessoal cortava. E aí eles mexendo lá, o líder mexendo e tal, e eu peguei aquilo lá. E como, pra você ver, ó, desde criança, eu sempre fui envolvido com videogame, com coisa de tecnologia. E eu peguei aquele coletor, olhei na minha mãe e comecei a futricar nele. E consegui arrumar a hora. Aí o cara falou assim, nossa, mas você tem facilidade para mexer com coisas assim. Eu falei, não, eu mexo com videogame, essas coisas. E na época era uma coisa assim totalmente diferente. O cara falou, não, você vai ser líder agora. E já me pôs para líder. Depois disso eu fiquei mais 2 anos na empresa de líder, né? Fiquei de líder lá. Só que aí chegou um ponto que na época tinha 4 ônibus de São Simão que ia para Quirinópolis, cortador de cana. Eu era líder de um dessas turmas. E aí os ônibus foi parando, o pessoal foi saindo, foi ficando só um, foi mandando os líderes embora e ficou só eu. E aí eu, na época, o encarregado falou, você vai ter que mudar para Quirinópolis, porque como é que faz? Não tá tendo mais ônibus vindo de lá, não tem mais turma. E eu peguei e falei, então tá bom, vamos mudar. Cheguei na dona Onça, que nós éramos bem namorados, ela era loira, né? Magrinha, loira, cabelo amarelinho. Depois vai ter umas fotos também, que você vai ver. Ela vai pôr. Não, o povo olha hoje e fala, não, vocês me orou demais aqui, que é isso? Você tá doido. Ai, gente, essa eu quero ver. Não, você vê as fotos, você fala, não, gente, isso aqui não, vocês não. Vocês têm que gravar um vídeo dançando depois pra eu pôr no final. Então, nós fez um vídeo também, naquele que nós fez lá em Maragogi, não foi? Tem um vídeo top, né, no meu Instagram lá. Aí, eu peguei e fui trabalhar, fiquei 6 meses lá, ele ia lá me visitar em Quirinópolis, e aí beleza, depois de 6 meses eu tava passando fome, né? Mas você já viu o menino criado com vó? Porque assim, eu sou o filho mais novo. Então minha mãe, ela não me ensinou a fazer nada, velho. Nossa. A Anne sofre com isso até hoje, porque assim, eu não sei lavar prato, às vezes eu fazia arroz, comida, essas coisas eu nunca fiz, nunca fui de fazer. E aí eu fui morar com um amigo meu, né? E ele fazia tudo. Na época até um amigo meu chamava Bananinha, ele fazia tudo. E aí, como ele ficou longe da esposa, ele era casado, ele pegou e falou, Daniel, não aguento mais. Depois de 4 meses, ele falou, não aguento mais. Eu vou casar vou voltar com a minha esposa pra cá, trazer ela pra Quirinópolis pra mim poder ficar de boa, que eu não aguento mais, né? Eu falei, então tá bom. E eu fui ficar sozinho. E aí fiquei acho que 1 mês, pouquinho ainda, só que assim, eu comia. Eu ia pra roça lá, eu era líder dos peão. As mulheres, os pessoal, que era o pessoal que trabalhava braçal, levava aquelas marmitinhas e eu ficava olhando. Olhava assim, sabe, morrendo de fome, mas eu não falava nada. Aí as meninas as mulheres falavam, não, come aqui, Daniel, tal, não sei o quê. E eu, não, come com nós aqui, sobrou aqui e tal. E eu comia. Aí fiquei 1 mês mais ou menos comendo com o pessoal. Tipo assim, eu falava, gente, ó, eu não sei fazer comida, eu não sei fazer boia fria, eu não sei acordar de manhã. Então assim, eu tô vivendo num kitnet agora. E naquela época kitnet no começo dos kitnet. Eu tô vivendo no kitnet e eu chego em casa e como um lanche, alguma coisa e vou dormir. E passava o dia inteiro sem comer. Aí foi onde eu comecei a comer com o pessoal lá. Tem foto de eu na roça também. E assim, eu comia, muitas vezes, comia com o pessoal mesmo. Eles acabavam de comer, eu pegava assim, comia com eles. Aí o pessoal tudo gostava de mim, porque eu sempre fui uma pessoa... Eu costumo dizer assim, que desde pequeno, eu nunca fui um chefe. Eu sempre fui um líder, né? Assim, eu tenho isso dentro de mim, entendeu? Eu sempre fui um líder, porque eu não tinha vergonha de ninguém. Eu não me sentia melhor do que ninguém. Você entendeu? Eu sempre chegava com o pessoal e brincava e conversava. E o pessoal gostava muito de mim. Tanto é que eu fiquei mais de vez lá. Entendeu? Trabalhando com eles e comendo com eles. Com o pessoal. Eles colocavam do Lago Azul, sexta-feira, a partir das 15 Então, assim, horas. foi muito tempo isso aí. Só que chegou um ponto que estava insustentável. Chorei por várias vezes lá, sozinho, longe da família, né? Sabe aquele, igual volta de falar, o menino criado com vó, né? Com a mãe, com o pai, com os irmãos, nunca ficou fora de casa, nunca saí de casa, nunca fiz nada. Essa foi uma experiência, eu com 22 anos na época, sabe? E eu peguei e falei, cara, não consigo. Liguei pro meu pai. Falei, pai,
Não tô conseguindo. E por que foi, meu filho? Você tá passando necessidade, precisando de dinheiro? Eu falei, não, não é dinheiro. Não é dinheiro. Sentia falta da namorada, sentia falta do pai, da mãe, dos irmãos. E eu peguei e falei pra ele, pai, eu não sei o que eu faço mais. Aí ele falou assim, meu filho, o negócio você tem que pôr na sua cabeça. Aqui em casa, o pai não tem muita coisa, mas arroz e feijão sempre vai ter. Nossa. Eu abandonei tudo e vim embora. Só que eu cheguei aqui em São Simão e já fiz o acerto com a empresa. Comprei na época os videogames. Videogame e aquelas televisão. Uhum. E aí cheguei no meu irmão e falei, cara, eu precisava de um ponto de comércio para me montar um videogame para alugar a hora. Isso é tipo uma lan house, só que Isso, videogame. só que eu já fazia isso, assim, eu jogava muito quando eu era mais novo, com 16, 15, 14, 10 anos. Minha mãe pegou eu no videogame um dia e me deu um cacete no videogame. Me deu um pau mesmo, um lado. E eu saí correndo ela atrás de mim com o cinto. Porque eu gostava muito de videogame. Então eu saí, peguei o acerto e voltei para casa. Foi meu primeiro empreendimento. Olha! Primeiro empreendimento. Fiz um videogame, coloquei 3 televisão. Com 2, 3 meses eu já aumentei para 4, depois para 5. E fui embora. E comecei. Cheguei a comprar carro. Que legal! Comprei um carro na época. Então assim, aí, quer dizer, era o orgulho. Eu era orgulho, porque assim, meu pai, eu lembro que eu tava, até hoje, meu pai continuou trabalhando no mercadinho e eu trabalhando 2 ruas acima dele. Uhum. E ele ia para casa todo dia e passava. E eu ficava sentado na porta, né, os meninos jogando e eu marcando a hora e tal, e esperando acabar para trocar a hora. E ele passava e todo dia falava, ê, Daniel, hein, Coendo Cascai. Nunca esqueci disso. Coendo Cascai, Coendo Cascai, Coendo Cascai. Todo dia ele passava e falava isso para mim. E é uma coisa assim que isso ficou na minha cabeça, sabe? Ficou na minha cabeça isso. Quando ele faleceu no acidente, lá que a gente foi viajar, eu acabei com tudo. Tudo que eu tinha. A gente foi para Jaú, a gente ia para Jabuticabal num casamento de uma prima nossa. E na ida a gente passou por Jabuticabal e foi para Jaú, que tinha uma outra tia minha, que era irmã da minha mãe. Nós saímos daqui na sexta e ele falou assim, olha, meu pai é daquele assim, ele trabalhou 40 anos aqui em São Simão, ele era paulista. Ele veio de São Paulo, né? E conheceu a minha mãe aqui, casaram aqui, só que ele era, assim, a família dele ficou lá e ele ficou aqui. Então ele ficou assim, 40 anos trabalhando ali, naquele mercado lá na 56. E quando ele falou, olha, a gente vai visitar a minha família, né? Depois de muitos anos. Ele ficou de trás de um balcão por mais de 30 anos sem ver a família dele. E falou, ó, nós vai nesse casamento e a gente vai no casamento da Bárbara, né? Que era minha prima lá. E aí a gente vai para Jaú, vê a tia Valdirene e depois volta pro casamento no sábado, né? E é pra você ver como é que é as coisas, né? Nessa ida, eu tava namorando com a Anne, a gente tava no comecinho também, né? Tipo assim, depois, já tinha acho que uns 8 meses de namoro, eu acredito, tinha uns 8 meses de namoro. E meu pai era daquela assim, meu pai era muito sistemático, e ele jamais poderia imaginar, tipo assim, um homem ele sofrendo, chorando por causa de mulher, essas coisas, ou por conta de alguma coisa. Ele era, você vê, meu pai, eu nunca cheguei a falar que amava ele. Falei no dia do leito de morte. O dia que ele estava lá, que os médicos falaram que ele estava escutando. Então foi uma situação muito complicada, porque a gente foi para Jaú, ficamos lá. E à noite, na sexta-feira, eu saí com os meus primos. E aí tinha aquele celularzinho pequenininho, aqueles antiguinhos, né? Aqueles Nokia 1100. Eu acho que a Anne me ligou, se eu não me engano, ela me ligou. E como era namoro recente, tinha aquele ciúme, né? E ela, o que você tá fazendo e tal? Eu falei, eu vim na cidade aqui, né? Dar uma volta com os meus primos e tal. E eu lembro que ela pegou e ficou chateada. E eu sou daqueles assim, que eu tenho que resolver na hora. Senão nem durmo. Tem que resolver na hora. E ela desligou o telefone na minha cara, ficou com raiva e tal, e eu peguei e fui, né? Fiquei, a noite inteira quase não dormi. Pensei, nossa, gente, já ficou com raiva e tal. No outro dia de manhã, eu acordei, peguei a carteira e fui num orelhão pra ligar pra ela. Comprei um cartão e liguei. Liguei pra ela, isso eram umas 11 horas mais ou menos, 10 e pouquinho da manhã, liguei pra ela e ela me atendeu, já tinha passado a raiva e tal, a gente conversou e ficou tudo bem. E eu voltei, né, pra casa da minha tia. E eu esqueci a carteira minha com documento, dinheiro, tudo em cima do orelhão, né? Só que eu não lembrava daquilo. E aí
Meu pai era evangélico, minha mãe também, né? Sempre foram adventistas do sétimo dia. Fizemos uma oração para ir embora, para voltar para Jaboticabal, para o casamento. E aí, o que aconteceu? Ela fez oração, fez tudo. Na hora de sair, eu coloquei a mão no bolso. Falei, nossa, mãe, cadê minha carteira? Eu, uai, não tá com você não? Eu falei, não. Aí ela pegou e falou assim, não, tá com você? Eu falei, não, não tá. E daqui vai dali, não tá. Fiz minha mãe tirar as malas do carro todinho. Meu Deus. 40 minutos ela procurando essa carteira. E aí, do nada, eu lembrei, tipo assim, procurando e doido, né? Porque nós estava a 800 e tantos quilômetros da minha cidade. Como é que fazia? Naquela época, documento, essas coisas. E eu peguei e falei, olha, essa carteira tem que estar aqui, mãe. E meu pai esperando e tal. Aí eu peguei e lembrei que eu tinha ligado pra Ana. E, gente, não é possível que eu esqueci essa carteira. E fui, lá no Orelhão. Era como se fosse quando aqui, mais ou menos, lá no onde era lá no Patrick. Eu fui lá, cheguei lá, a carteira tá no mesmo lugar. Nossa. Em cima do Orelhão. Peguei a carteira, coloquei no bolso, cheguei. A hora que eu cheguei lá, meu pai, e aí, achou a carteira? Eu falei, ah, pai, menti pra ele. Falei, não, porque eu não queria falar que eu tinha ido dar satisfação. Por uma coisa boba, né? Porque, assim, um ciúminho de adolescente, né? E aí peguei e fui e falei, não, pai, aquela hora que a gente foi ali visitar os trem, tinha umas linhas de ferro, né, na época lá, uns trem. Aquela hora que eu subi no trem lá, caiu a carteira. E aí eu procurei lá e achei. Beleza, a gente saiu, despediu da minha tia e saímos na rua. Tipo assim, daqui são os bons Chavezandes ali. O carro do meu irmão furou o pneu. Furou não, ele esvaziou. Na verdade, esvaziou o pneu, a gente parou e descemos do carro. E aí meu irmão pegou e falou assim, olha, pai, desce, né, pra gente trocar o pneu. E meu irmão ficou muito com isso na cabeça muitos anos também, por conta que ele sempre falou assim, olha, um macaco levanta um carro, né? Poderia levantar uma pessoa lá dentro. Né? E aí o que aconteceu? Quando meu pai desceu, meu pai tinha glaucoma, ele não enxergava, de longe. É a mesma coisa que eu tenho hoje, eu não enxergo ninguém de longe. As pessoas falam comigo, me cumprimentando, tem que falar, ô, ele tá te cumprimentando. Eu não enxergo de longe, tem esse problema também. Só que não é glaucoma. Meu pai não enxergava, ele tinha 40% da visão, ele só enxergava 40% da visão. E ele pegou, e ele sempre chamava a mãe de Dinha, né? E ele falou, Dinha, vamos passar, era meio-dia mais ou menos, assim, um sol de rachar. Dinha, vamos passar pro lado de lá, que nós ficamos na sombra esperando os meninos trocar o pneu. E eu tava ajudando meu irmão a trocar o pneu, e eu lembro que eu tava com as costas minhas, tava o asfalto, e o carro no acostamento. E aí meu pai do lado, e eu vi ele passando assim, sabe? Eu olhei assim e escutei um barulho. Nossa. Quando eu olhei pra cá, eu vi uma moto. Sabe aquele assim, você não tem tempo de fazer nada, nem de reação. Eu olhei pra cá, quando eu olhei pra cá, a moto tinha pegado ele, no meio do asfalto. Puta merda. Meio-dia. Eu lembro de ver ele rodar umas 2, 3 vezes no ar, né? E ele caiu naquele asfalto. E aí eu peguei e fui lá, correndo, né? Todo aquele desespero, minha mãe, e eu, pai, pelo amor de Deus, pai, o que é isso, pai? O que aconteceu, pai? Fala comigo. E ele fazia isso assim, de jeito assim. Aí eu coloquei ele. E na época, isso antes de eu trabalhar no SAMU, na época a gente pegou ele, tipo assim, eu peguei ele, abracei ele, sabe? Eu chorava, minha mãe, meus irmãos, sabe? De qualquer jeito a gente fez isso, sabe? A gente fez coisa que, tipo assim, não sei, porque o desespero na hora, só quem já passou por isso sabe o que é você perder a pessoa, o seu herói, a pessoa que você mais ama na sua vida. A pessoa que te ensinou tudo, te ensinou o que é ser honesto, te ensinou o que é viver, abriu os seus olhos, e aquela pessoa tá daquele jeito ali, naquele asfalto, meio-dia, naquele sol quente. Então, assim, foi uma coisa assim que... E aí, o que aconteceu depois disso? Aconteceu várias coisas depois, só que eu não me perdoava. Eu falava assim, quando eu cheguei aqui, porque o Carlos, meu irmão do meio, ficou. E a gente veio, sabe o que é você viajar 800 quilômetros com 5 pessoas, eu, minha mãe, mais 2 irmãos, o Celso e o Jailson, e o Carlos ficou. E quando eu cheguei, que nós veio, né, sem ele, que ele veio, né, a gente veio sem ele, eu abraçava o Carlos e falava, Carlos, eu matei meu pai. E as pessoas, não é essa. Aí não adianta. Nesse ponto, não adianta. As pessoas falarem assim, você não teve culpa, isso era para acontecer, era de destino, era... Não adianta, sabe? Você ficar com aquele sentimento de culpa, porque assim, se eu não tivesse atrasado a viagem em 40 minutos, se eu não tivesse esquecido aquela carteira em 40 minutos, Nossa, velho. às vezes não teria acontecido.
Aí meu irmão também ficou com essa, mas se eu não tivesse pedido ele pra descer do carro também, às vezes não teria acontecido, e ficou nessa. Aí ficou nesse jogo, sabe, de empurra, mas eu nunca me perdoei. Nunca, 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 nunca. E eu fiquei com isso. E sabe quem pagou? A Anne. Ela pagou, mas às vezes as pessoas hoje julgam, falam as coisas da gente, mas você não sabe o que ela me passou. Ela ia lá em casa, depois disso a gente separou. Eu olhava na cara dela e falava assim, você matou meu pai. Por causa de você, eu matei meu pai. Porque você associou a ligação. Porque eu fui Nossa, fraco. Sabe? Eu colocava que eu tinha sido fraco. Porque eu tive que dar satisfação na coisa que eu não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo nada, eu só saí com os meus primos. Só que assim, ninguém tinha noção do que ia acontecer. Jamais ela teria brigado comigo se ela soubesse o que ia acontecer. Claro, né? Só que eu fiquei com isso na cabeça e descontei nela. Eu precisava descontar em alguém. Descontei nela. Sabe? Porque eu não acreditava. Ela chegava lá em casa e ela foi uma pessoa que não me abandonou. Por quê? Porque, voltando a falar, eu tinha um videogame na época, eu já tinha comprado carro, eu tava bem na época. E eu fiz o quê? Eu entreguei o videogame para um funcionário e fui curtir a vida. Desci o pau. A Ana chorava. Se volta pra mim, volta pra mim. Eu falei, que volta? Xingava ela. Xingava de tudo nome que você pensar. Mandava ela sumir dali. Ela ia lá em casa, minha mãe falava assim, não faz isso com ela não. Falava assim, mãe, eu não quero saber dessa mulher não. Não quero. Quero que ela some da minha vida. E maltratava ela. Então assim, as mulheres acham que sofrem com os maridos hoje em dia, mas o que ela sofreu comigo, nesse tempo, sabe? Porque assim, porque meu pai, pra mim, era tudo. Porque assim, eu não tinha outra referência, né? Eu não tinha outra referência, era meu pai. A gente foi criado ali junto, todo mundo. E o que me doeu mais foi quando eu cheguei no hospital, que ele tava lá ainda, porque a gente conseguiu chegar no hospital com vida ainda. Ele entrou em coma. E eu lembro até hoje que ele ficava numa máquina, fazendo tchop, tchop, uma máquina nele, sabe, fazendo. E eu lembro até hoje que eu entrei lá e o médico falou assim, olha, se você quiser conversar com ele escuta. Aí eu falei, pai, eu te amo. Me perdoa por tudo que eu fiz, eu te amo. Só que eu falei pra ele, naquele leito ali, que eu tenho certeza que ele não escutou. Aí o médico falou, não, ele escuta. Cara, mas não escuta. Eu sei que não escuta, porque dali foi embora, sabe? E aí, eu perdi ele. E acabei com tudo. Voltei a estaca zero. O Ingrid, eu ia pra Paranaguara, nessas festas de maio, eu pagava todos os meus amigos, tudo. Vamos beber, nós bebia. E eu fui perdendo as coisas. Chegou um ponto que eu não tava conseguindo pagar o carro mais, porque o meu negócio foi acabando. Eu vendi o carro, peguei uma moto. E eu fiquei tão perturbado, porque... E teve uma época que eu vim de Paranaguara, tava eu mais 2 amigos de moto, que a gente tava de moto já. Meu Deus. E ela me esperando, ela me esperou uns 5 meses. Ela me esperou. Porque o homem é o seguinte, ele é daquele assim, ele sai e faz as coisas, mas não aceita o que a mulher faz. E ela tinha muito medo, né? Ela ficava em casa, a Marta, eu vinha cá, ficava com ela, mas não queria mais nada. Tipo, sério. Então eu fiquei alimentando, né? Eu fui narcisista nessa época, fiquei alimentando esse sentimento dela, só que eu ia pra rua, tava nem aí. Gente. Uma vez eu enchi a cara e vim de Paranaguara. E aí saí pra ultrapassar assim, ó, e veio um caminhão, e eu só abri os braços. Eu abri os braços, pensei, hoje eu vou pagar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu fiz por ter matado meu pai. Puta merda, Daniel. Eu abri os braços. Abri os braços, que eu nem lembro, eu tava tão bêbado, que eu abri os braços e eu saí pra ultrapassar a carreta veio. Os meus amigos vieram atrás de mim assim, a moto saiu pro lado assim, ó, e eu fechei o olho e fiz isso aqui assim, ó. Quando eu vi a moto, começou a bater assim, eu tinha saído pro acostamento, o acostamento era cheio de brita. Caraca. Aí eu assustei e segurei. Aí os meninos pararam perto de mim e falaram, Daniel, como que você desviou dessa carreta? Eu falei, cara, não fui eu. Não sei, não fui eu. Gente, eu tô chocado. Não fui eu. E aí, Ingrid, foi acabando tudo, acabando. No final, tive que vender a moto. Tinha mais nada. Sabe quem tava do meu lado? Ai, só tinha a Anne, oh meu Deus. Só tinha ela. E aí a gente pegou e voltou, e ela falou assim, agora a gente só volta se for pra casar. Porque eu tinha judiado muito dela. Ela falou, só volta se a gente casar. É, isso que é amor, hein? Você não valoriza essa Anne, não. Aí eu peguei e falei assim, então tá, vamos casar. Foi, a gente casou, aí meu pai, meu tio, né, que é parecido com meu pai, veio lá de Jabuticabal, que era o pai da menina do casamento.
E veio, você entrou comigo na igreja, né? Ele é a cara do meu pai, só que ele é moreno. Meu pai era mais branco. Olha. E aí foi. A gente começou, casou e foi. A Anne trabalhava na secretaria quando vocês casou? Ou não? Sim, a gente começou a Eu fui no casamento de vocês. Ela chamou minha avó, que era enfermeira, persiliana, e eu fui, eu era pequenininha. E Então vai ter você em alguns vídeos, tem umas gravações Você que sabe tem por lá. quê? O nome da Anne é muito específico, porque Uhum. é Anne mesmo, não é Ana. É Anne É com 2 ANN, N, né? é. Então, e eu lembro de ler o convite e minha avó falar assim, não, então você quer ir? Eu falar, quero, e ela me levar. Só que eu não lembrava, tipo assim, sério, eu sempre tive vergonha de perguntar. Mas aí depois, conversando, eu percebi que ela só casou com você. Eu falei, não, então é ela mesmo, eu Ela, tinha certeza. era eu. E ela cantou no E aí casamento eu ainda. fui. Pois é, eu lembro Ela da cantou. noiva cantando. Foi uma das primeiras a cantar no casamento, Pois ainda é. me pegou de surpresa ainda. Ah, que chique. Eu achei até, nossa, vou te falar. Então assim, essa parte foi uma parte bem obscura, sabe, da minha vida, que eu falo que, assim, que a gente já... E foi onde eu aprendi, né, o que é amar uma pessoa e saber que a pessoa te ama, né, a pessoa que tá ali pra você É na quando você dificuldade mais que a gente precisar. vê, né? É. Então ali eu só tive ela, mais ninguém. Assim, de amigo, de parceiro, essas coisas, acabou. Ali eu recomecei. E aí dessa você começou a mexer com ar. Aí eu peguei e fui trabalhar de novo de motorista de ambulância. Não foi aí que eu comecei a trabalhar de motorista de ambulância, né? Trabalhei motorista de ambulância, depois fui pro SAMU. E um dia eu cheguei aqui no meu sogro, aqui, ele mexendo na geladeira, velho, ali, todo sujo, né? Aí eu cansado, né? Eu trabalhava em horário noturno, e eu cansado aqui lá, eu falei, seu Pedro, como é que o senhor mexe com esse trem de geladeira aí? Ele, não, se você quiser eu te ensino. Olha. Aí eu olhei pra aquilo lá, eu ganhava R$600 na época. Meu salário era R$600 Pra ser motorista. pra ser motorista. Nossa, Daniel. Falei, seu Pedro, esse trem é complicado? Ele, não, você quer fácil, se quiser eu te ensino. Aí a Ana conversou comigo, você podia trabalhar com meu pai, é uma profissão boa, né, tal, mexer com geladeira, essas coisas e tal. Aí eu falei, mas mexer com mecânico, andar sujo, eu acostumado a andar só Que playboy, limpinho, né, tal. Não acredito. Acostumado a andar limpinho, né. E aí ela pegou e falou assim, não, mas por que você não tenta, aprende, né, continua lá trabalhando de noite, e aí de dia você começa a trabalhar com ele. 2 meses trabalhei com ele, eu já sabia mexer na geladeira e tudo. Olha. Trocava motor, trocava tudo, beleza. Saí da empresa e fui trabalhar com ele de sociedade. Trabalhei com meu sogro 2 anos. Trabalhei com ele 2 anos, só na geladeira e freezer. Só que naquela época, meu cunhado começou a mexer com ar aqui também na época. Meu cunhado voltou, ele de Uberlândia, e começou a trabalhar aqui, né? E ele pegou e eu via que ele trabalhando aqui, eu falei, gente, esse negócio de ar-condicionado aí é um trem de futuro, né? Porque cada dia que passa tá ficando mais quente, né? Eu acho que eu vou mexer com esse trem também. Aí cheguei no meu sogro e falei, Pedro, eu acho que eu quero mexer com outra área. Tipo assim, é a mesma área, só que numa área diferente, pra não atrapalhar o senhor. Aí ele, não, mas o que você vai? Não, eu quero mexer com ar-condicionado e tal. Aí fui lá em São José do Rio Preto, fiz um curso, depois fiz outros cursos online e comecei a trabalhar na época, né? E aí você tinha fiz sociedade com meu sogro. Trabalhava naquela Kombi, uma Kombi que ele tem, uma Kombi bem antigona, sabe? E aí na época eu tinha um Gol socado de som, porque eu era na época dos jovens, esses meninos que toca som na praia hoje, eu já passei dessa época, sabe? Mas eu já tive. Eu tive um Gol socado de som. Nós era chamado Rei da Praia. Chegava lá, quando eu ligava, as meninas ficavam esperando pra dançar. A Anne pegava e ficava brava, porque as meninas chegavam e queriam colocar a mão no carro. Era um Gol socado, mas não tinha porta-malas, não tinha nada, era só som no carro. E eu peguei com esse carro de som, eu senti o top, né? Aí saí do meu sogro e falei, vou trabalhar pra mim mesmo, né? Só que nesse intervalo, o que eu fiz? Eu fiz uma cagada, mais uma. Eu entrei naquele negócio de juros abusivos. Eu tinha 10 parcelas na frente, pagava de boa. Tô trabalhando com meu sogro. Com geladeira eu pagava as parcelas do carro de boa. Só que o brasileiro eu falo ser humano, se ele vê uma chance de se dar bem, é muito poucos que não vai. Então chegou aqui um advogado na época, falando assim que diminuía as parcelas e tal, não sei o quê. Nossa. E eu entrei nessa. Pagar menos, né? Entrei nessa e fiquei. Quando deu 4 meses, 5 meses, eu acho, o oficial de justiça veio aqui na porta e levou meu carro. Puta merda. Levou meu carro embora e eu perdi o carro. Voltei a estaca zero de novo. Cheguei na minha mãe. Mãe, eu preciso de um carro pra trabalhar, mãe, porque já tinha perdido o Gol e tal. Perdi o som. Aí o som eu arranquei, consegui arrancar o som do carro todinho. Foi o carro embora. Aí ela falou assim, meu filho, como é que faz? Eu falei, mãe, eu não tenho nem nome, porque meu nome ficou sujo agora com o negócio do carro. Entendeu?
Porque eu não paguei as prestações, né? Eu não sabia, perdi o carro. Eu lembro que era assim, depois que eles pegaram o carro, pra quitar, tipo, era 6, 7 mil pra quitar. Depois que eles pegaram o carro, foi pra quase 20 mil. Nossa. E na época era Era muito muito dinheiro. dinheiro. Na época era muito dinheiro. Então eu não... Cheguei na minha mãe e falei assim, pai, meu filho, tá vendo aquela bicicleta cargueira ali? Aí eu falei, tô, mãe. Seu pai trabalhou 40 anos em cima dela. Nossa, Daniel do céu. Aí doeu, né? É. Falei, mãe, mas você tem certeza? Um cara que saiu considerado o rei da praia, né? Nossa. Com som automotivo na época. Era eu e mais 2 amigos que tinha 2 carros de som, 3 carros de som. Pegar e começar a trabalhar numa bicicleta cargueira, mãe. Seu pai trabalhou 40 anos em cima dela. Falei, tá bom. Peguei a bicicleta cargueira, Indy, e fui trabalhar. Peguei um dos meus irmãos e falei assim, ô, não tem dinheiro, não tem nem nome. Preciso comprar a ferramenta. Aí o meu irmão falou assim, Daniel, tá aqui meu cartão, compra as ferramentas e você vai pagando. Comprei no cartão dele as ferramentas, furadeira, parafusadeira, porque quando eu saí do meu sogro, eu deixei tudo. Levei nada, saí só com o conhecimento que eu tive na área de refrigeração. Ar-condicionado, eu corri atrás. Eu que fui atrás, comecei a pensar nisso e mentalizei o futuro. E comprei as ferramentas e comecei. Trabalhei 6 meses. 6 meses de bicicleta cargueira. Instalar na conta. Tem uma cliente minha que ela... Você pode perguntar a qualquer hora. A Glênia Brito. Ela foi minha primeira cliente. Olha. Cheguei na casa dela de bicicleta cargueira para instalar o ar-condicionado que eu tinha vendido para ela. Eu vendi um ar-condicionado em parceria com uma empresa que vendia ar-condicionado. Aí me contrataram lá. Assim, por Você indicação. era tipo representante. Isso, é. Comecei a vender ar-condicionado e instalar. Ganhava Que instalação, legal. ganhava 5% na venda do ar-condicionado. 6 meses eu trabalhei dessa forma. Aí minha mãe, o dia que ela viu, depois de 6 meses que eu tava trabalhando, ela falou assim, olha, agora eu deixo você financiar um carro no meu nome. Nossa, mas foi boa ela, hein? Você tem entrada? Que Aí eu falei assim, gracinha. mas eu tenho um som ali que eu, do carro, eu vendi o som tudinho. Eu lembro que na época deu 6 mil, fui lá e financiei uma Montana, 18 mil, financiei mais 12 mil. Financiei 3 anos, com 1 ano eu quitei a Montana. Olha que beleza. É. E comecei, eu costumo falar hoje em dia, as pessoas me veem na rua hoje, eu tô com 40 em anos, né? 40 anos. As pessoas me veem na rua hoje e falam assim, nossa, mas você é um cara bem sucedido, você é um cara que tenha algum bem, alguma coisa. Ingrid, eu vim do nada. Eu sou aquele filho que nunca pediu nada pra ninguém. As pessoas pedem as coisas emprestadas pra mim, eu sou taxado como chato, que eu não empresto nada. Tá comigo igual meu jet ski. Nós temos um jet ski, anda comigo. Sem eu não anda, não. Tipo assim, anda lá com eu junto na turma, né? Então eu sou aquele filho assim que nunca foi de ter as coisas. Tudo que meus irmãos teve foi o que eu tive. Porque a bicicleta que meu irmão mais velho ganhou, passou pro meu irmão do meio, depois passou pra mim. As roupas que meu irmão ganhou, mais velho, passou pro meus irmãos do meio e depois passou pra mim. A mochila de escola era feita com aquelas... Minha mãe fazia uma sacolinha que o pessoal colhia algodão na época, uma sacolinha de pano, e o pessoal colhia algodão. Eu nunca tive bolsa escolar. Minha filha hoje, todo ano ela compra uma. Todo ano ela compra 3, 4. Então, assim, eu nunca tive bolsa. Então, eu sou aquele cara que veio do nada mesmo, literalmente. Eu nunca tive nada. O que eu tenho hoje foi por conta, primeiramente, a esposa que eu tenho, que acreditou em mim, né? O meu sogro, que eu devo muito a ele, porque o meu sogro, ele estava na hora certa, no lugar certo. Aquele dia que eu vi eles ajoelhado, com o joelho todo sujo, olhando, mexendo naquela geladeira, aquele dia eu olhei ali e falei assim, gente, será que esse trem dá alguma coisa? Foi aquele dia. Então eu agradeço muito ele por ele ter me encaminhado, né? Se é uma pessoa que eu agradeço, é o meu sogro, chamado Pedro Dirceu, da Casa da Geladeira. 40 anos de profissão. Olha só. Então eu comecei daí. Comprei essa Montana e comecei. Trabalhando sempre em fundo de quintal. Trabalhava na casa da minha mãe um tempo, né? E depois trabalhei quando eu mais na nossa casa, trabalhando sempre no fundo de quintal. E igual eu falei, o meu sonho sempre foi ter um ponto de comércio, né? Depois de muito tempo, minha mãe deixou eu tocar o meu comércio lá no mercadinho do meu pai. Ah, que legal. Lá na 56, na esquina. Eu fiquei lá um bom tempo. Até o dia que ela faleceu. Quando ela faleceu, eu saí, né? Porque nós somos 4 irmãos.
Eu saí e vim trabalhar no meu sogro aqui, debaixo daquela árvore ali, ó. Fiquei trabalhando 1 ano e meio no meu sogro ali. Aí o raciocínio que eu tava te falando, muitas pessoas, hoje eu tenho 40 anos, né? 40 anos, né? As pessoas olham e falam assim, ah, mas esse cara tava onde? Eu tava coendo cascaio. Entendeu? Eu tava coendo cascaio. Então muita gente me vê hoje, ah, mas você é um cara que você só tá na... Você tá na... Só viaja. curte a vida, vai na festa. festa. Você curte a vida, você tá em festa, você tá na debauche. Você tá no Jet Party amanhã gente, em Caldas Novas. gravando na véspera do feriado, que o bonito vai viajar. Amanhã cedo, partiu Caldas Novas, Jet Party. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu batalhei pra estar aqui hoje, onde eu tô. Então, o que eu quero hoje é deixar alguma coisa pra minha filha e curtir o que eu tenho pra curtir na minha vida. Eu sempre costumo dizer aos amigos, eu falo assim, gente, essa vida aqui é só uma. Só uma. Entendeu? É só essa aqui que a gente vai ter, não tem mais outra. Todo respeito a quem acredita na vida após a morte, essas coisas, mas eu não acredito. E eu acredito que o que a gente tem é o que a gente tem aqui. Então eu sempre falo assim, eu vou torar o pau, vou viver, vou descer o cacete, foda-se quem quiser falar qualquer coisa. E aí que você se mete nas Isso. polêmicas. Aí eu entro nas polêmicas. Por isso que seu nome fica na boca do povo. O nome fica na boca do povo, é daquela velha história, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Como diz o outro. E a questão do falar mal é o seguinte, a sociedade hoje em dia, ela impôs um limite na vida, porque assim, você vive a sua vida e você tem que fazer o que as pessoas acham que você tem que fazer. E se uma coisa que eu sempre tive foi a autenticidade. O Daniel é autêntico. Não adianta, velho. Eu não devo nada pra ninguém. Sabe o que é que eu não devo nada pra ninguém? Hoje, tudo que é meu é compra e paga. Eu não devo nada mais pra ninguém. Graças a Deus, arrasou. Não devo. Então, assim, a pessoa fala, ah, mas o cara sai, vai pras festas, é cheio de rolo. Que rolo, meu? Que rolo? Tá aqui, gente. A mulher tá junto dos rolos. Minha mulher tá junto comigo, velho. Então não é rolo. Então não é rolo. Aí eu falo o seguinte, ah, mas você tem mas sua mulher tem um esqueminha ali com uma namoradinha, não sei o quê. Tá bem, isso aí foi uma coisa que aconteceu em 2022, quando eu perdi a minha mãe. Eu sempre brincava com a Anne. Falava assim, ah, não, qual é o sonho do homem, né? O sonho do homem é sempre ter... Meu Deus do céu. Um rolezinho, né? Esse é o sonho do homem. 90%, vamos dizer, 90%. Se o Pedro não tiver nos 10, eu vou pegar ele. Não, o Pedro tem certeza que o Pedro tá nos 10. Você vê, esse tempo atrás saiu um vídeo polêmico aí, né, com uma amiga nossa aí, que deu um selinho só. Nossa, meu Deus do céu, esse vídeo foi parar, acho que foi parar fora do país esse vídeo. Porque tem um amigo meu lá de que acho que foi o Fábio que falou, ele falou o seguinte, rapaz, você tá famoso aí na cidade, né? Falei, como assim? Ué, tá saindo vídeo seu. Eu falei, moço, um vídeo de uma amiga nossa que deu um beijo na minha mulher e ela deu um selinho em mim. Não teve nada demais o vídeo, o povo desceu o pau, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Então a gente acaba entrando nessas polêmicas porque por gente ser autêntico. Porque vocês são livres, né? E aí, autêntico. Isso aí chama-se autenticidade, sabe? Você não se preocupar com o que o outro acha de você, o que o outro vai falar. Ah, mas você tá fazendo errado. Quem julga que eu tô errado? Quem julga que a minha mulher tá errada? Quem é que vai falar? Ah, quem? É você que tá falando? Pera aí, meu amigo. Você tá falando pra mim, mas você tá desejando a mulher de seu amigo lá, ó. Entendeu? Você tá falando que eu tô fazendo errado, as mulheres estão falando que eu faço errado, que a minha mulher faz errado, mas elas estão lá traindo o marido, com outro cara em motel. E aí? Quem julga que é certo e que é errado? Né? Então, assim, eu acho que a sociedade impôs um limite pra você seguir, que é aquele limite ali, e eu extrapolo esse limite. Né? Entendi. Então eu vou pro rolê e muita coisa que falam, às vezes assim, tem gente que fala, é isso que eles fazem. Não é. Conhece a gente, conversa com nossos amigos, você vai saber o que a gente faz. O que a gente já fez, né? Inclusive a gente até parou com esses rolês já também. Depois de tanta polêmica. Depois de tanta polêmica até parou, mas não foi por causa de mim. Eu pedi pra parar. Se fosse pela Ana, eu não parava não. Gente! Você tem uma ideia. Que a Ana é custosa, não adianta. Só que assim, eu sempre achei que ela gostava de meninas. Eu sempre achei. Porque desde que eu conheço, homem conhece a mulher que tem, não adianta. E eu sempre falava, você gosta? Ela, não, Deus me sai fora, você gosta. Esse é o primeiro entrevista que ela vai de 0 a 100, assim. Eu comecei chorando, agora eu tô morrendo de dar risada. E eu sempre falava pra ela que ela gostava de meninas, né? E ela falava, não gosta e tal. Eu falei, não, velho, eu não tenho ciúme de mulher, não. Não tenho ciúme de mulher, nenhuma, zero. Só de homem que você tem. De homem eu tenho.
Homem não... É porque é o seguinte, eu sempre falo. Hoje, a Anne considera-se uma bi de balada. Ela não é sapatão. Ela não é. Ela é bi de balada. Ela bebe, aí as amigas dela chegam lá, dão uns beijinhos nas amigas e pronto. Entendeu? E você tá de boa. E eu tô de boa com relação a isso aí. Aí muita gente chega e fala assim, mas você é machista. Porque você faz... Eu falo, velho, não é questão de eu fazer. Eu não sou bi, eu sou hétero. Não tem nada contra quem é. Só que num rolê, a gente fala menagem. Num menagem masculino, vou fazer o quê com o cara? Não gosto. Agora, no homenagem feminino, ela participa, entendeu? Ela participa, ela que organiza, ela que faz o rolê. Eu sou uma vítima dessa história. Nossa, era só o que me faltava. Sério, eu sou uma vítima. Todo mundo fala assim, não, mas o cara é que você acha tão influencia. Ruim, né? Não, o cara influencia. O cara é um manipulador. Já falaram isso. Agora a Anne vai ter que vir aqui contar a versão dela. Ela vai ter que vir aqui contar. Não, ela vai vir aqui agora em contar. Então muita gente acha assim, o cara é manipulador. Mas, gente, isso aí surgiu de uma brincadeira, na verdade. Porque depois que a minha mãe faleceu, eu nem te contei a história, que é mais triste ainda do que a história do meu pai. Então, assim, se a gente fosse conversar aqui, ia ficar muitos dias, porque a história é longa. São 40 N de histórias. Então, assim, eu fiquei muito mal. Porque eu sempre falava assim, eu fui da igreja evangélica até os 16 anos. Eu era adventista do sétimo dia até os 16 anos. E eu confiava em Deus 100%. Se você entrar na igreja hoje, você queima, né? Igual eu, tô brincando. Quando meu pai faleceu, eu perdi 50% da fé. Depois que minha mãe faleceu, eu perdi os outros 50%. Eu costumo falar assim, eu não sou ateu, eu não sou nada. Eu acredito que Deus existe, sabe? Só que ele não fala comigo. Então, assim, ele nunca falou. Sempre que eu precisei, que eu pedi, tanto com meu pai como minha mãe, eu não tive resposta. Mas tudo bem, a gente nunca tem o que a gente quer. Mas você não acha que igual essa situação aí da moto, do livramento, você não acha que, por exemplo, chegar onde você chegou, ter esses insights, esse pensamento rápido, essa questão de mexer o doce que a gente fala, né? Porque, pelo que você conta, o que eu percebo? Você é tipo aquela frase, toda vez que a sorte chegou, te pegou trabalhando. Você tava sempre fazendo alguma coisa. Podia não ser a coisa certa, mas você tava sempre em movimento. Você não acha que isso é um reflexo de Deus, às vezes? Tipo, a Anne ter te esperado, esse casamento que vocês construíram, porque é uma coisa que eu acho que é importante falar. Depois que eu entrei na faculdade, eu percebi o tanto que a gente que mora no interior tem uma mentalidade pequena. Tem uma matéria, isso é sério, é de verdade, que chama Direito de Família. E hoje em dia são estudados os múltiplos estilos de família. Porque são os tipos de núcleo familiar que vão se formando. Então, por exemplo, os trisais, os poliamor, tudo isso o direito ampara e considera como uma família. Então, tipo, tem muita a história do Mr. Catra lá, que era 3 mulheres, acho que 5 filhos de cada mulher, mais ou menos, numa casa. E, tipo, era um tipo de família. Então, assim, eu falo que, será que esse conhecimento e até mesmo isso de não ligar pro que os outros falam, será que isso não é a sua relação com Deus? De achar que, tipo assim, as coisas continuam dando certo porque seu coração tá limpo e porque Deus cuida de você de alguma forma? Então, é igual eu te falei, eu acredito que ele cuida, sim, né? Tanto que ele cuida de mim quanto cuida de todos, né? Só que, assim, a parte que eu falo que eu não acredito nele, que eu não confio mais nele, foi por conta do que eu passei, né? E hoje, eu penso o seguinte, eu penso muito na meritocracia. Por exemplo, onde eu tô aqui hoje, se eu não tivesse corrido atrás, eu não estaria, né? Então não adianta falar assim, ele vai te entregar. Se eu ficar doente amanhã, não vai ser porque eu falei isso aqui. É porque tinha que acontecer, né? Meu pai, aconteceu aquilo com ele lá, porque teve que acontecer, né? Mas eu poderia ter evitado, mas aí que é o X da vida, né? Você nunca vai saber o outro lado. Justo. Você nunca vai entender o outro lado. Será? Esse será você nunca vai saber. Será que se eu não tivesse atrasado essa viagem, será que meu pai tinha falecido naquele dia? Será que tinha acontecido isso? Será que se você não tivesse ligado para a Anne, você estava junto agora? Será que se eu não tivesse ligado, nós estávamos juntos? Às vezes, se eu não tivesse ligado também, a gente não estava junto. Então, assim, como dizer, a coisa bela da vida é isso. Você nunca saber o que vai acontecer daqui para frente. Você sabe o que aconteceu daqui para trás, né? O que eu tenho feito, o que eu tenho de prestação de serviço para a sociedade, que eu já trabalhei muito nessa vida. E o que eu tenho, e o que eu posso mudar é agora, é o hoje.
O de amanhã eu não sei. E eu acho que, assim, uma coisa que... eu tava até conversando com umas amigas esses dias, depois das polêmicas que cercam a nossa cidade. A gente precisa começar a separar o profissional do pessoal. Sim. Porque se eu não concordo com a conduta pessoal que você tem dentro do seu casamento, isso não torna você uma Isso. pessoa que não sabe fazer o seu trabalho. Uhum. E as pessoas confundem muito isso, sabe? Tipo assim, eu descobri que fulano, às vezes, não tem muito caráter dentro do relacionamento dele. Mas isso não impede ele de ser um bom empreendedor. Claro que não. De ser um bom vendedor, de ser um bom funcionário. Quando a gente teve um affair com a menina do vídeo, teve um grupo, né, que falou assim, que jamais me contrataria. Jamais. Tá vendo? Tipo Grupo assim, de mulheres. Uma coisa tem a ver com a outra. Grupo de mulheres falaram assim, jamais me contrataria novamente. Eu falei assim, olha... Eu até falei pra menina no dia que ela chegou falando assim, eu falei, olha, se elas não me contratarem, eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Teve pessoas que saíram da cadeia, que mataram, que estupraram, né? Fizeram coisas erradas, mais erradas do que isso. Estão trabalhando, estão vivendo em sociedade. Isso não vai mudar nada do que eu sou no meu profissional, Claro. Né? Quando eu visto aquela camisa da Dantec, ar-condicionado, quando você me vê aquela camisa azul, aquilo ali é outra pessoa. Aquilo ali é a empresa. Claro. Entendeu? Quando você me vê desse jeito aqui agora, jeito extrovertido, esse aqui é o Daniel. Muita gente me chama de Dantec hoje. Ô, Dantec, tal. Entendeu? Porque pegou esse apelido meu, Dantec, né? Inclusive o Patrick, amigo meu, que eu gosto muito, o Fernando também, que é amigo meu da Império. Inclusive, você tem que entrevistar eles, viu? Fernando e Patrick. Os caras... Pensa nos caras, gente boa. E assim, esses caras, hoje em dia, me chamam de Dantec. E esses amigos meus, os amigos assim... Cara, você é meu amigo. Independente, né? Foda-se o que você faz, o que você fez, o que você deixou de fazer. Mas é isso que os clientes deviam enxergar. Tipo, é isso que eu tava falando, sabe? Porque, nossa, a gente passa pano pra tanto político, pra tanto famoso, pra tanta coisa. E não é só passar pano, não é porque eu não concordo com a sua atitude que isso diminui o seu profissionalismo. Sim. Mas da mesma forma que você não concorda com a nossa atitude, do que a gente passou, você não concorda da atitude daquela mulher que traiu o marido. Sim, né? Exato. Que a mulher... O marido estava num trisal. A diferença é que ele não sabe. Ele não sabia. Mas ele estava dentro de um trisal. Você tem um ponto. Entendeu? Aí você pega o seguinte. O cara trai a mulher com outro amante. A mulher dele não sabe, mas ela está num trisal. Um trisal. Ela participa de um trisal. É um triângulo amoroso. Né? Isso, um triângulo amoroso, é um trisal. Por isso que fala triângulo, né? No caso, eu e a Ana, a gente nunca teve um trisal. A gente fez homenagens com meninas. Entendi. Entendeu? Ela sabe, ela. Ele é muito direto. Eu tô rindo, minha Ana tá rindo aqui, gente do céu. Mas, gente, se o YouTube derrubar meu vídeo, você vai ver, tá, Daniel? Mas se for derrubar o vídeo, vai derrubar o vídeo do motoboy lá, que tem 6 mulheres lá. E assim, a gente nunca pensou em colocar ninguém na relação, né? A menina que a gente ficou mais tempo, foi a do vídeo, foi um tempo assim, a gente falou, gente, vamos quebrar esse tabu? E ela, não, de boa, tô nem aí. Ela também desligou, foda-se. Vamos quebrar, deixa eu falar, deixa o pau. Porque muitas pessoas falavam, eles fazem alguma coisa. Aí vocês não moraram junto, então? Tipo assim, vocês não viveram um casamento de 3, não? Não, ela ficou aqui 45 dias aqui em casa. Então vocês moraram. Mas a gente levava ela embora e tal. E com a sua filha, como é que é? Não, minha filha é o seguinte, hoje ela tem 10 anos e a gente nunca conversou com ela sobre isso. Entendi. Sempre é a tia amiga do papai, amiga da mamãe, porque a gente sempre foi cercado de amigos, né? Tanto homens, claro. Os casais, né? Os nossos amigos casados, como as meninas solteiras também, que saem com a gente. E no mundo que tá vivendo, quando ela tiver a minha idade, por exemplo, isso eu acho que vai ser absolutamente normal. Então, isso aí que eu quero proteger ela. Eu não quero que ela tenha... Por exemplo, eu não sou homofóbico, eu tenho vários amigos que são LGBT e eu nunca fui homofóbico na minha vida. Com ninguém. Eu acho que preconceito é uma coisa que deveria nem existir. Preconceito. De raça, de etnia, de qualquer coisa. Sobre homossexual, essas coisas. Então, assim, eu sempre fui desses pontos. Apesar de eu ser conservador, num certo ponto, eu tenho meu lado esquerdista, que eu falo que é só esse, entendeu? Eu sou de direita, mas aí eu tenho um pezinho lá. Vai ter que fazer um corte, Pedro. Apesar de eu ser conservador, mas a gente vive um trisal. E tá vendo? Genial. Então, assim, isso aconteceu, mas ela que foi atrás. Entendi. Anny, você vai ter que me dar uma entrevista, tá? Ela que foi atrás, ela que
conversou com a menina. Igual eu te falei, eu sou uma vítima dessa história. Entendi. Então, olha, eu quero te agradecer pelo seu Eu que te tempo, agradeço. pela sua disponibilidade. Gostei muito de conhecer sua história. Apesar das polêmicas, né? É É. bom a gente conhecer a verdadeira face dos seres humanos, tá vendo? É, ué, porque assim, é igual eu te falei, pessoas que vivem aí sem ter... escondendo, né? Escondendo atrás da máscara da sociedade, uma coisa que eu nunca vou ter, que você vai me conhecer. Quem me conhece sabe, máscara comigo não existe. E se você estiver usando máscara para falar comigo, eu descubro. Todo mundo que são meus amigos que vem com máscara, eu descubro. Então assim, eu já tive vários amigos, já passei em rede de muitos amigos hoje em dia. E eu tenho só os de verdade. Eu costumo falar para uma amiga minha, Simone, essa é minha irmã, Simone. Você fez uma entrevista com ela, ela é minha irmã. Eu falo assim, ela é a irmã que eu não tive, né? É a irmã que eu não tive. A gente sempre precisa falar assim, os de verdade, a gente sabe quem é. Sempre sabe. Sempre sabe quem é os de verdade. Então, assim, as pessoas hoje em dia usam muito máscara. E você, quando você passa para esse lado, que você começa a viver sem máscara, você começa a enxergar a máscara das pessoas. Porque você fala assim, gente, esse cara não é assim. O que ele tá falando não é verdade. E eu costumo dizer que eu acho que, assim, se todo mundo lutasse pela liberdade, de você poder fazer a sua escolha, arcar com as consequências dela e ser livre, e eu puder fazer as minhas escolhas e arcar com as consequências e ser livre, a gente evitava uma porrada de problema na sociedade. Evita, porque é o seguinte, a pessoa ela quer fazer as coisas e não quer ter responsabilidade. E não quer que o outro faça. Tudo Porque que é um absurdo quando... É tipo assim, o seu pecado só é pecado porque ele tá exposto. Aí o que Entendeu? acontece? Os outros falam assim, mas você... Cara, assume seus BO. Eu faço o que eu tenho que fazer e eu assumo meus BO. Eu resolvo meus BO. Tanto os meus como da Anne. Eu resolvo. Se tiver que resolver, eu vou lá e resolvo. Entendeu? É isso. Então eu ficar me escondendo atrás de medo para não ter que encarar a realidade, não ter que olhar para a cara das pessoas, e falar assim, e ter vergonha de sair de casa. Uma coisa que meu pai me ensinou desde criança é o seguinte, você vai entrar e sair de qualquer lugar. Mesmo você tendo dinheiro ou você não tendo. Né? Então hoje que eu tenho medo, que eu tenho medo mesmo, é de a minha filha passar necessidade, né? De eu chegar num amigo meu igual no Patrick lá, ou no João Paulo Barzinho, que é amigo meu também, e consumir lá e não ter dinheiro para pagar. Isso eu tenho medo. Uhum. Porque aí eu falo, gente, eu falhei. Né? Eu falhei. Né? Agora, para minha filha, eu dou o melhor que eu posso. Eu não sou 100% certo. Ninguém é. Quem é? Né? Então, assim, o máximo que eu posso, para ela, eu faço. Né? E a Anne sabe disso. E é isso que importa. É isso. Ó, no final desse quadro, que agora já é o final, Uhum. eu tenho uma... Não é bem uma brincadeira, mas é assim, imagina que você morreu. Uhum. E aí todo mundo esqueceu de tudo que você falou, das polêmicas, de tudo, Daniel. Todo mundo esqueceu do Daniel. Mas tem uma frase que quando as pessoas escutam, as pessoas conseguem lembrar de tudo. Então é a frase para lembrar das suas memórias, para lembrar de quem é você. A frase que te define, a frase que você mais gosta. Qual que é essa frase? Cara, essa frase, eu costumo dizer o seguinte, eu brinco muito com meus amigos, né? Eles falam assim que eu tenho dinheiro, né? Você tem dinheiro? Eu falo assim, ó, dinheiro pouco nós tem muito. Gostei, entendeu? Então, né? assim, dinheiro pouco nós tem muito. Então, assim, eu acredito que como a vida, ela é feita de fases e hoje em dia você é o que você tem, né? Hoje em dia você é o que você tem, não adianta. Né? O que você transparece ser nas redes sociais. Eu costumo dizer muito assim que as pessoas, elas... Às vezes ela não tem um lugar bom para morar, mas ela tem um iPhone caro, ela tem ela vive no luxo. Vive de né? aparência. É. Então, assim, como você é o que você tem, eu sempre costumo brincar, falar assim, ó, dinheiro pouco eu tenho muito. Então, assim, se eu morrer qualquer dia desse para frente aqui, o pessoal vai me lembrar dessas brincadeiras. Eu não quero que lembre de palavra triste, de história triste, não. Só história feliz. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que está assistindo aí. E eu só tenho a dizer uma coisa. A vida é só uma. Então viva ela o máximo que você puder. É isso. Bom, pessoal, se precisar de manutenção ou de dar aquela olhadinha no seu ar, vai ficar os contatos do Daniel aí. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Principalmente aqueles que mandaram um videozinho pra vocês. É verdade. Aqueles dos vídeos que... Ó, entendeu? Ó. Entendeu? Já manda pra conhecer a história. Aquele vídeo já manda, faz aqui, pronto. Que aí eu chegava na academia e fazia assim, os caras chegavam assim, fazendo assim, sabe? Porque no vídeo eu brinquei, fiz assim e joguei aqui, né? Por causa do X da deboche, que eu gosto muito, e fiz assim, né? Tipo assim,
Aí virou sua marca. Virou a marca. As meninas agora... Então não esqueça, gente. Obrigado, viu, Ingrid? Eu tenho só a agradecer pela oportunidade de contar um pouco da nossa história. Eu vou te falar, foi 20%, tá? Só. Vai ter que voltar de novo, então. Foi só 20%, né, Anne? Falei. Arrasou. Agora fala pra todo mundo escutar. Quem é a vítima da história? Eu. Aham. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, com Deus.